que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro, 11h04. Com fé, me parece ser essa a melodia entoada pelo artista, o cantor gospel. Artista não pega bem, né? Vamos colocar então o nosso cantor gospel, Sérgio Lopes. Há muito tempo não ouvíamos uma melodia bastante edificante, né? Falando de fé para os nossos corações. Você sinta-se abraçado nessa manhã de domingo pelo programa, a equipe do programa Ponto de Encontro. Lembrando você que nós temos aqui o que faz esse programa ir ao ar, aqueles que estão por trás das câmeras. Então vamos lá. O sonoplasta, nosso competente, é o Luísio Soares Martins. Confere. A direção geral, Tiago de Andrade. Nosso diretor das redes sociais, da midiático, vamos colocar assim, Roberto Carlos Carvalho. Diretor responsável pelo programa Dr. Hernani Pinto de Souza, pastor Hernani. Aliás, tem cultos ali na igreja Casa de Oração, às terças, quintas e domingos, a partir das 19 horas. E no domingo, a escola bíblica, a partir das 9 da manhã. Já está 9 horas. 9 horas da manhã. Temos também nossos auxiliares, cooperadores, nosso Luque da Silva Mendes, que é um dos nossos cooperadores nas externas. Temos também o Paulo César Júnior, que faz parte dessa equipe, trabalhando lá fora, né, nas externas, ouvindo lá os internautas, não, no caso, nossos entrevistados, que podem ser internautas e ouvintes também, no programa Ponto de Encontro. Falta mais alguém? Ah, sim, a mesa. E já fez um sinal para mim aqui, ó. Não, a mesa dos comentaristas bíblicos, nosso pastor Lino Vieira Pacheco, pastor Ronaldo Esportes, que talvez você não tenha escutado aqui, mas está sempre nas redes sociais mandando lá a sua cooperação. Nosso irmão evangelista Alexandre, que por motivo de força maior não tem podido comparecer, e convidados. Bom, essa é a mesa que você sempre acompanha aqui aos domingos, com os comentários. Depois que os nossos ouvintes, internautas, dão a sua opinião acerca das enquetes, tem uma mesa aqui de comentarista. Não é mesa de debate, não, porque debate é aquela coisa, né? Quem ganhar é o melhor, quem não. Aqui não tem disputa, até porque estamos emanados pela causa do reino de Deus. Bom dia, pastor Lino Vieira Pacheco. Bom dia, missionário irmão Celso, Betinho, Luiz e todos quantos estão nos ouvindo aí, no seu lar, na sua residência. Um bom dia, na paz do Senhor, que você venha encontrar em vida, tá? Só serve se for em vida essa salvação que é em Cristo Jesus. E a melodia que abriu o programa, interessante, né? Muito lindo, né? Sérgio Lopes, há muito tempo. A fé é verdadeira, né? Existe muitas fé, entre aspas, a palavra fé falsa. A fé natural já nasce com o homem. E a fé falsa é a fé que não confere com a palavra. Se a sua religião, se a sua fé não conferir nos crivos da palavra de Deus, todo o trabalho, todo o esforço, todo o sacrifício será inútil. Lembrando que a gente vai ter no quadro Variedades aí uma menção honrosa sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, numa quinta-feira, e também dia 10 de março. Você sabe que dia foi comemorado, dia 10 de março, pastor Lino? Dia 10 de março. 10 de março. Quase falou 10 de maio, não, 10 de março mesmo. 10 de março. Dia do telefone. A gente vai falar alguma coisa também sobre e esse... eu estou nervoso hoje, hein? Por quê? Hoje eu estou bravo. Vou falar contra o Supremo Tribunal Federal, uma lei que eles aprovaram aí. Se eu sair daqui direto para a cadeia, não tem problema não, tá? Variedades. Que isso, pastor Lino? Calma, a gente precisa do senhor aqui ainda. E no quadro Variedades a gente vai falar também que, olha, os criminosos não estão respeitando a fé cristã. Igreja assaltada em pleno regime de intervenção. Ou seja, intervenção no Rio de Janeiro e a igreja sendo assaltada. Os fiéis tiveram que foram rendidos e levaram praticamente tudo. Bom, lembrando também que o nosso telefone para contato, você pode ligar 3824-1410, Rádio Itaperuna
agora é 96,9 FM lá. Eu quero mandar um alô também para o pessoal lá de São Francisco, na região da praia, pastor Lael Santos, também na atividade, Carangola, enfim, as cidades próximas onde o programa tem sido motivo de audiência. Um abração para você, irmã Lielza lá no Surubi, Aloísio, o outro Aloísio, e também o Luizinho Charme Show. Conhece o Luizinho Charme Show? Luizinho Chique Charme Show. Luizinho Chique, tem um Chique ainda, né? Um abração. Ele que anda nesse trânsito Macaé Itaperuna, mas um abração para o nosso irmão Luiz. Precisa aparecer também, nosso Já irmão que é para Luiz. mandar alô, ele mandou alô para o Sebastião do quilômetro 5, sua esposa Silvane, é da Silva Lino. Quem é Sebastião? Sebastião é aquele que fica ali mexendo com a cadeira? Cadeira. Ah, tá. Um abração para você, Sebastião. Ele falou comigo, ó, estou escutando vocês, estou ligadinho com vocês. Um abração para o nosso irmão Sebastião, que é irmão do pastor, irmão Aguinaldo. Isso. Da Vila Pauline, pastor... vou me lembrar o nome aqui. Rapaz, Moisés. É pastor Moisés, é do pai do Moisés, você lembra? Eu esqueci o nome agora. É um decano. João Pires, pastor João Pires, me perdoe aí. A nossa mente, depois que passa dos 60, o doutor Hernani não acredita. Fala com ele, mas ele... Mandou um alô também para o presbítero lá de Venâncio, Roberto Rosa da Silva e sua esposa Sebastião. O Roberto tem 86 anos, vem de bicicleta. Lá de Venâncio, conhece, hein, Luiz? Vem de bicicleta até de Retiro, e de Retiro parece que vem de um ônibus a pé, 86 anos. Outra coisa que nós queremos falar aqui é a respeito da escola bíblica dominical. Não deixe de ir na escola bíblica dominical. Por que, pastor? Você recomenda a escola dominical? Com certeza, o maior curso teológico gratuito do mundo. E nesse trimestre está falando acerca da supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo. Focando ali a carta aos Hebreus, que eu acho uma coisa linda, essa carta aos Hebreus, capítulos 6, 7, 2, 4, enfim, que fala da mensagem cristocêntrica, melhor dizendo, perdão, gente, cristocêntrica, essa palavra é certa. Cena é outra coisa, cristocêntrica. Exatamente, irmão, você falou uma coisa importante. O crente que não gosta de escola dominical está faltando algo nele, sede da palavra, sede de querer aprender, não é verdade? Sede do que é verdadeiro. Então ele é um crente presa fácil para o diabo manipulá-lo, enganá-lo e destruí-lo. Escola dominical, os cultos públicos, pelo menos 3 vezes por semana, o crente deve estar na igreja, adorando, aprendendo, servindo a Deus. E escola dominical e Santa Ceia só se perde, só não vá com um extremo na vida, um acontecimento extremamente sério. Aí sim, é diferente, porque é Deus, família e igreja, né? E é tão importante ressaltar que a carta aos Hebreus vai tratar de um assunto interessante. A diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Exatamente. Né? A gente vai ver que a antiga aliança seria só sombra daquilo que viria a ser concretizado na cruz por Cristo, ou seja, a obra expiatória de Cristo na cruz é o retrato fiel daquilo que a lei tentava trazer ao homem. Exatamente. A antiga aliança visava mais Israel, né? Apontava para as nações, mas avisava mais Israel. Aí foi necessário que Jesus viesse ao mundo para cumprir, né? E essa nova aliança ser realizada com sua morte e ressurreição e com a fundação da sua igreja. Temos também nas nossas redes sociais o nosso YouTube, Rádio Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro. Você acessa lá e você vai participar de temas bem relevantes. No transcorrer de já alguns anos, né? E agora está lá na mídia, nosso diretor Roberto Carlos, com muita propriedade, tem colocado, tem facilitado para que você ingresse lá e participe, e certamente vai trazer um despertamento para a sua vida espiritual. Temos também o Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical. Também entre lá e dê suas sugestões. Nosso WhatsApp 22 991 04 91 31. Você pode participar também das enquetes da semana. E por falar em enquetes, a enquete dessa semana foi bastante Antes de você começar a enquete, deixa eu interessante. dar um alô pro pessoal ali do Comercial Cardoso ali, frente à Bethesda ali, ligadinho com a gente lá. Um abração para todos vocês. Bom, o programa Ponto de Encontro, levado ao ar de 11 a meio-dia e 15, tem lá as suas pesquisas, as suas enquetes da semana. E a enquete da semana é interessante. Devido ao sombrio
caos que se avizinha esse mundo, concorda? Ainda não está um caos, ainda não. Não. Mas o caos certamente virá. Ouvimos um maravilhoso convite do Salvador Jesus dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. São João capítulo 14, versículos de 11 a 3. Bom, então a pergunta é a seguinte: você desejaria conhecer a morada de Deus e o próprio Deus? É uma pergunta. A segunda: e como fazer para se chegar lá? Por qual caminho? Qual seria o caminho? Isso aí baseado na doutrina de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do céu, você pode escolher. Então, só lançada aí a nossa enquete. Satanás deve estar com inveja danada, né? Da onde eu fui expulso, gente querendo ir. Da onde eu fui, né? Deve estar com inveja. Então, a gente vai abrir nossos cadastros, vamos ouvir nossos internautas, já 11 horas e 12 minutinhos. Confere mesmo, vamos ver se a hora é essa mesmo. Você está... o programa 11h14. 11h14, mudou já o relógio. Vamos ouvir então os nossos internautas, nossos ouvintes entrevistados acerca da pesquisa. Valdonor. Pastor Valdonor, então, olha só a pergunta. O caos está aqui na Terra estabelecido, concorda? Se não está um caos, está à beira de um caos, não é verdade? Concordo. Guerra, fome, peste, corrupção, mentira. E Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas, São João 14. Convenhamos, o céu deve ser um lugar muito especial, não é, pastor? Um lugar de paz eterna. Só lá. Então, o senhor desejaria conhecer esse lugar, a morada de Deus e o próprio Deus um dia? Com certeza. Por isso nós estamos nessa terra lutando para isso. E qual o meio de se chegar lá? Qual o caminho para se chegar lá? Jesus, ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você ouviu aí na nossa bancada virtual o pastor Cláudio Honor Santos, do Rio de Janeiro, participando também da enquete. A gente vai ouvir também, lembrando que tivemos uma opinião aqui do nosso ouvinte ali da Vinhosa, o Renan Teixeira, que através da mensagem mandada aqui do nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, que ele desejaria para o céu, sim. É um católico, tá? É a opinião de um católico. E que o meio para você chegar ao céu é você servir a Jesus. Mandou bem, né? Católico. Muito Nosso bem. amigo Renan Teixeira, ali do bairro Vinhosa. Vamos ouvir mais dos nossos internautas? João Braz. Pastor João Braz, a pergunta é a seguinte: você desejaria conhecer a morada de Deus, o céu e o próprio Deus um dia? Claro, E por quê? porque é maravilhoso, pelo que a gente vai falar do céu, não tem coisa melhor. E comparando com essa terra aqui, essa terra dá saudade do céu, não é verdade? Bom, Claro. e qual o meio, qual o caminho para se chegar lá? Jesus. Então não existe outra via, outra estrada, outra rodovia ou outro caminho para se chegar ao céu de Deus e assim conhecê-lo, se não for através da pessoa do Senhor Jesus, correto? Correto. Somente Jesus. Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro, nossos internautas da pesquisa da semana. E qual é a pesquisa? É a seguinte: Jesus, o Filho de Deus, quando esteve há 2000 anos aqui nessa terra, antes de subir aos céus, depois de consumar a obra vicária na cruz do Calvário, disse, depois de ressuscitado: virei outra vez e os levarei para mim mesmo. E antes disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Pensa num lugar de paz, num lugar de gozo eterno, de alegria. É um contraste com essa terra, com esse mundo que nós vivemos. Então a pergunta é a seguinte: você gostaria de conhecer a morada de Deus e o próprio Deus um dia? Você gostaria de conhecer? Bom, e a pergunta seguinte é: qual o caminho, qual o meio para se chegar lá? A resposta não é coerente, né, pastor, por enquanto, né? Com certeza, irmão Celso, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus para o homem é esse. Que ele se conheça a verdade através de Cristo, aceita Cristo como Salvador, morra em Cristo, se a morte vier para ele, né? E um dia esteja com o Senhor nesse lugar
prometido um lugar físico, não é um lugar espiritual, conforme o Papa falou. Não, o céu não existe, nem o inferno existe. Esse é lugares espirituais, não. É um lugar físico, espaço físico, morada física. Sim, depois você vai ter seu comentário final aí, lá. tá bom? É só uma prévia, o pastor Lino já Vamos deu lá, aqui. então. A opinião dele é baseada aqui em 2 pastores. Até agora nós começamos com a bancada virtual com 2 pastores falando. 11 horas e 18 minutos. Vamos ver também aqui das pessoas que são leigas e de repente elas têm não têm esse conhecimento. Vamos ouvir também alguns outros internautas. Eduardo da Rocha. Eu sei que você é um servo de Deus, pelo que eu estou vendo. Glória a Deus por isso. Então, desejaria conhecer o céu, a morada de Deus e o próprio Deus um dia? Em nome de Jesus. Já disse. E qual é o caminho para você chegar lá? Jesus. Disse tudo. Um abraço. Tá aí nosso irmão Eduardo, né? A gente estava lá na comarca de Itaperuna, Fórum Amaro de Almeida Martins. Entrevistamos algumas pessoas e o Eduardo é um daqueles nossos amigos e que professa a fé cristã. Mas temos mais ouvintes. Churema Maria dos Anjos Silva? Sua religião? Eu sou evangélica, da Assembleia de Deus. A pergunta é, você desejaria conhecer a morada de Deus, o céu, do próprio Deus um dia? Sim, E por quê? porque lá a gente vai ao verdadeiro lugar, o lugar de onde a gente busca amor, paz. Isso aí, lembrando que nosso WhatsApp é 22 99104 9131. Você está participando aqui do programa Ponto de Encontro. A gente vai fechar com mais 2 internautas nessa pesquisa. Você desejaria conhecer as moradas de Deus, hein? Num tempo de crise? Fala sério, né? Num tempo de guerra, fome, corrupção, né? Pensando aqui no Brasil. E Jesus fala que tem um lugar de paz. E diz que tem moradas. Você gostaria de conhecer essas moradas de Deus e o próprio Deus um dia? Como fazer para chegar lá? Nossos ouvintes estão dando as suas opiniões e você fica atento. Breno Jefferson. Breno, você tem religião? Tem. Evangélico. Então, você desejaria um dia conhecer a morada de Deus no céu e o próprio Deus um dia? Sim. E por quê? É um lugar bom, né? Conhecer ele, né? Tem paz. E o que você, na sua opinião, é necessário fazer para chegar um dia lá no céu e conhecer o nosso Pai Celestial? Conhecer a palavra dele, né? Andar corretamente, né? Sempre fazer o bem. Isso é importante, conhecer a palavra dele. Ele é o caminho, não é? Com certeza. Sem Jesus não se chega ao céu. Não. Só pelo mesmo. Só ali que eu vim. Nosso irmão Jefferson, que trabalha ali próximo ao fórum, parece que vendendo ali cachorro quente, enfim, também deu a sua participação e a gente vai caminhando aí para ouvir o último. É o último, Luiz? O último internauta. Paulo Fernando, você tem religião? Tenho, eu sou católico. E você desejaria conhecer a morada de Deus, o céu e o próprio Deus um dia? Eu ia conhecer. Deseja conhecer, né? E o que você acha necessário fazer para conhecer esse Deus um dia? Tem que sempre enfrentar, né? Tem que estar enfrentando as coisas. Não pode afastar, não. Sim, a Bíblia diz assim, que o caminho é Jesus Cristo, tá bom? Entregar o seu coração, a sua vida a Ele, para que um dia você possa conhecer o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu. Um abraço, fique com Deus. Um abraço. Então tá aí a breve pesquisa que nós fizemos, até porque já falamos desse tema com relação aos céus, né? Mas dessa feita, conhecer o céu, conhecer o próprio Deus, qual o caminho a seguir? Então é a nossa enquete que você ouviu alguns dos nossos internautas, pessoas, torna a frisar, que não professam às vezes credo religioso nenhum, pessoas cristãs, pessoas evangélicas, católicas, enfim, uma massa da sociedade, um pequeno contingente, mas para se ter uma ideia do que as pessoas andam falando ou pensando acerca da palavra de Deus. Então agora nós vamos partir para 11 horas e 22 minutos, mas antes do pastor Lino Vieira Pacheco e você que está em casa, participe conosco. O que a Bíblia diz acerca disso? Né? Qual a resposta de Deus para essas perguntas? Porque muitas pessoas até pensam em ir para o céu, mas, conforme nosso ouvinte, né, falou, né, não, tem que enfrentar, mas enfrentar o quê? Enfrentar sem um caminho não vai adiantar, não é mesmo? E as pessoas que a gente percebe que não tem assim, um conhecimento, a gente aproveita e já fala da palavra de Deus quando nós estamos entrevistando, porque não podemos perder tempo, né, pastor? Com certeza. A Bíblia fala que devemos remir o tempo.
Lembrando que o telefone, nosso WhatsApp, 22 991 04 9131. Mas antes, eu gostaria de cantar parabéns. Alô? Parabéns para os nossos aniversariantes, né, que hoje estão mudando de data. Dia 11 de março de 2018. Né? Já estamos no século XXI, já se passaram 18 anos. Foi rápido, né, pastor? 18 anos. 18 anos. 2018. É verdade. Me lembro que há pouco mais de 10 anos, 1999, foi uma gritaria, as pessoas dizendo que de 1000 passa, mas 2000 não chegará. Muitas pessoas correndo para a igreja. Olha que coisa, né, pastor? Parece que foi ontem, mas já vai fazer praticamente 20 anos. Então, coisa que não está na Bíblia assusta as pessoas. E as coisas bíblicas mesmo não assustam, né? Calma, da tranquilidade, da paz. A gente vai até falar nisso no programa Ponto de Encontro, na nossa variedade, né, dos dias. A gente vai falar a respeito disso, a inversão de valores, né? Mas sobre o céu. Então, a gente vai voltar agora. Depois. Nós vamos voltar para o céu daqui a pouquinho. Sim. A gente está na Terra um pouquinho falando das variedades e também dos aniversariantes. Afinal de contas, você está sendo homenageado, ou melhor, presenteado, uma dádiva. Aliás, a escola dominical fala muito em dádiva de Deus, né? Fala que você ter acesso a Deus, né? Talvez seja o maior privilégio que o homem adquiriu. Até porque na antiga aliança não era assim, não era qualquer um que falava com Deus, né? E você tem livre acesso. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o que significa isso, pastor? Em dois. O homem pode voltar para Deus, pode falar com Deus, pode ter comunhão com Deus. Não precisa o sacerdote mais interceder, não, nem somos sacerdotes. Que coisa, né? Eu estava lendo na revista Nós somos dominical, o próprio sacerdote, Jesus é o sumo. Que eu achei interessante que o ofertante e a oferta foi feita uma vez só, né? Como é impressionante essa obra que Jesus fez, né? E é tão desvalorizada, né? As pessoas não têm conhecimento ou negligenciam. Ele é oferta única e o ofertante também único. Se você entregar uma pedra de 10 quilos na mão de uma pessoa que não sabe que é um diamante, nada vai valer para ele, né? Só vai dar valor depois de conhecer o material, ser fino, Ouvinte, ser precioso. internauta, você está percebendo o que o pastor está dizendo? Isso é uma pérola. Jesus é uma pérola de Deus, uma pérola, um presente de Deus para o mundo, né? E ele não é orgulhoso, ele passa esse valor para você. E a Bíblia fala mais que esse Pai amoroso, o Pai celestial, amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho, né? Propiciando de uma vez toda um sacrifício que eu fico imaginando hoje, né, a quantidade de animais teriam que ser mortos, né, pastor? É verdade. Para todo aquele que nele crê, deu o seu Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida. Tem gente matando animal ainda, não tem? Ofertando. Tem né? Muitos aí. E aí, pastor, como é que fica isso? O contrário à palavra, né? O contrário, na verdade, o contrário à palavra. Não precisa disso mais hoje. Então, Jesus parabéns para você. Já pagou o preço. Parabéns para você que nasceu na dispensação da graça, né? A graça te trouxe essa porta aberta, né? O caminho que foi aberto. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Aí na sua casa hoje, você pode agradecer a Deus por essa essa dádiva que é você ter vindo ao mundo. Eu considero, pastor, uma vinda a esse mundo é um projeto de Deus, não é Com mesmo? certeza. Agora, vindo a esse mundo, não conhecer a salvação em Cristo, é melhor que não tivesse nascido. Jesus falou sobre isso. Vamos orar então pelos aniversariantes? Senhor nosso Deus, querido Pai que estás no céu, abençoe todas as famílias, todos aqueles que estão aniversariando nesta data de hoje, que a tua bênção possa chegar sobre ele e que ele possa crescer em estatura e em conhecimento da tua palavra, para quando partir daqui, não parta perdido, mas salvo em Cristo. Senhor, toma nas tuas mãos e abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. 11h27. A pesquisa está aí no ar. Você tem o telefone também. O telefone está ficando mudo, não sei o que está acontecendo. Eu acho que são as chuvas. 3824-1410. 3824-1410. Você pode opinar também, dar uma sugestão. Lembrando que os canais das nossas redes sociais estão abertos para você. Nosso WhatsApp 22991049131. E o nosso no YouTube, tem lá, você posta na Rádio Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, e também no nosso Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical.
Por que a gente está realçando isso aqui? Porque, olha, em dias tão difíceis que vivemos, como é bom você ter uma palavra de sabedoria. Ainda hoje na escola bíblica alguém falava sobre o livro de Salomão, ou melhor, Eclesiastes e também Provérbios, que fala da sabedoria. E eu cheguei a uma conclusão, pastor. A sabedoria nada mais é do que a própria palavra de Deus, né? Você andar nesse mundo sem ser E ela é guiado. mais valiosa que os rubins, de que todas as pedras preciosas. Jesus não é a palavra de Deus? Exatamente. Quem rejeita essa sabedoria, lá em Provérbios capítulo 1, Marcelo, diz que Deus vai rir dele, vindo à perdição. Vai zombar dele, vindo à perdição dele, porque não interessou ter essa sabedoria Meu amigo, que está escrita na palavra. O que você tem feito com esse livro maravilhoso? Né? Um livro que fala da sabedoria, né? Que é a própria Bíblia, a palavra de É a Deus. mente de Deus escrita. O que você acha? É obsoleto? É um livro arcaico? Um livro em desuso? Não. Interessante, pastor, que é o único livro que, por vários séculos, né, já escrito, O mais antigo, mais atualizado. mais antigo, talvez o mais lido, mas menos observado, no sentido de realmente O obedecê-lo. mais vendido. Mas não mais seguido, vamos colocar assim, no sentido de obedecê-lo. Mas enfim, é um best-seller e cujo autor está presente a todo e a qualquer momento. Né? Exatamente. O leitor interessado, quando passa a ler, o Espírito Santo se apresenta a ele para ajudá-lo a conhecer. Porque é simples a doutrina da salvação. Um homem letrado, um homem sem letra, o camponês, qualquer um pode entender o plano da salvação. É simples. Primeira meia hora já se foi, pastor. Então agora a gente vai ouvir, nós já ouvimos dois pastores na bancada virtual. A gente tem a bancada virtual. Quem é a bancada virtual? Aqueles pastores que dão as suas opiniões virtualmente, ou seja, não estando aqui presente no nosso estúdio, mas está aí na bancada participando aí das nossas enquetes. E agora a gente vai encerrar aqui com a nossa mesa. Pastor Lino, e um desfecho aí sobre o que o senhor viu acerca dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos céus, a doutrina tem a ver com a doutrina da salvação. O tema é? Bom, Jesus fez um convite maravilhoso. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele disse que... Se não fosse assim, eu não vou. Se fosse assim, não teria dito. E ele disse que foi preparar lugar. Mas convenhamos, 2000 anos atrás, vamos partir para uma realidade. O interessante é que existem essas moradas. Você gostaria de conhecê-las? E, enfim, conhecer o próprio Deus? Qual o caminho? O que você tem que fazer para chegar lá? Essa foi a nossa pergunta. Você ouviu aí, pastor, alguns internautas, nossos ouvintes. Então você vai trazer um desfecho aí de tudo que você ouviu acerca da morada de Deus. Que Deus Primeiro, bom. você gostaria de estar lá, pastor? Gostaria? Com certeza vou estar, não pelos meus méritos, né? Porque eu sou pecador, arrependido. Qualquer um pode estar lá, pastor? Somente aqueles que em vida aceitaram Jesus como Salvador. Mas é para todos. É para todos. Quem quiser. Todos quem quiser, mas em vida se entregando a Cristo. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, se for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. Mas tem pessoas Deus que é não um Deus que conhecem já isso, definiu pastor. o caminho dos homens. Hein? Tem pessoas que não conhecem Aí isso. a nossa missão é o que estamos fazendo, é transmiti-las. E a pessoa pode essa chegar, salvação pastor, em na sua Cristo. opinião, a pessoa pode chegar no céu assim, sem fazer uma escolha, sem tomar uma decisão. Ah, não, quando eu morrer, alguém pode falar por mim, alguém pode decidir por mim. É assim, pastor? Nem por lá ele vai passar, moço. Já definido aqui na terra. Aos homens está ordenado a morrer uma vez. Vindo depois Mas disso. será que depois que eu morrer, a minha família não pode pedir por mim, não? Não Pedir tem a Deus como. para mandar minha alma para o céu? É antibíblico, né? A Bíblia é um homem Então você está dizendo que a decisão é individual e em vida. e em vida. É em vida. Lucas. Olha, ouvinte, presta atenção, isso é muito sério. E se depois eu quiser fazer isso, tem alguma Não tem como outro subterfúgio. Lucas 12, 20. Jesus disse para aquele homem: o louco, esta noite pedirão tua alma. O que tens preparado? É o homem que se prepara. O homem contribui, o homem coopera com Deus para a sua Mas se eu quiser salvação. fazer, então, de nada vai adiantar a minha família fazer esforço. Nada vale mais após a morte, com a intenção a alma de alguém, ou a salvação de alguém, após a morte, definir. Já foi selado a morte, sela o destino do homem. Céu, céu, inferno, inferno. E isso acabou. está escrito na lei de Deus, né? Toda a Bíblia você É vê. a lei de Deus, é a palavra. Toda- Olha, ouvinte, internauta, Deus tem uma lei. A gente não vê na nossa Constituição as pessoas lutando para que as leis fossem cumpridas. Agora, Deus não é como a Constituição de país que você precisa fazer emenda.
está escrito, e é conforme o pastor falou aqui, se finir. Ou seja, Vale o que está escrito. está escrito e não cabe emenda. A palavra de Deus é inerrante e infalível e inalterada. Então, pastor, de acordo com as opiniões, que te pareceu? É exatamente, todos, né? Todos vão dizer, não, eu quero conhecer o céu, eu quero ir para o céu. Se você pegar um caderno aí de 1 milhão de folhas e sair perguntando no mundo inteiro, todos, não, eu quero ir para o céu, eu quero conhecer a Deus. O diabo que deve estar envergonhado e triste com essa pesquisa que você fez, meus parabéns, com essa pesquisa, o diabo, pois da onde eu fui expulso, de onde eu estava, que lugar tão lindo, né, que quando João foi arrebatado lá na ilha de Pátimo, ele queria até adorar o anjo. Por 2 vezes, João dobrou o joelho perante os anjos e disse assim... Me perdoe, pastor. Sim. Eu penso uma coisa, o céu deve ser muito mais do que imaginamos. Com certeza. Muito mais. A gente vai falar assim, valeu a pena ser desqualificado, ser Perseguido, maltratado, humilhado, injuriado, injuriado. morto à espada, É verdade. morto na prisão, não é verdade? Às vezes, pastor, passa em alguns lugares. Morto na pelo minha Império Bíblia. Romano, né, que matou os apóstolos e queria destruir o cristianismo. Eu passo com a minha Bíblia e percebo assim, pessoas, né? Taxando você daquilo do outro. Olha, aquele homem ali não tem senso, né? Ficar carregando uma Bíblia, um livro ultrapassado, um livro, não é? As pessoas falam, as pessoas imaginam, mas não pensam o quão maravilhoso é esse convite de Jesus. E é de quem tem poder, não é uma coisa que alguém falou e pode acontecer ou não. É o próprio Deus que criou todas as coisas. Aleluia. Você quer comentar mais alguma coisa? João 14, quando Jesus fala, né? Jesus prometeu o céu e vai vir buscar mesmo. A palavra diz, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que para promessa. quando eu estiver, aonde? O céu, estejais vós também. E no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor Deus, João viu, né? E viu um novo céu, nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que será o céu de Deus com os homens. Está aqui no versículo 3. Olha só coisa linda. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus vai morar com os homens. Olha só. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então nós vimos aqui, o habitat hoje de Deus está incompleto. Falta a igreja, falta os salvos lá. Então, esse desejo de morar no céu, de viver com Deus, né, isso já está inerente no homem. A Bíblia diz que Deus criou a eternidade e pôs no coração dos homens. Agora é em vida que você se prepara. Como? Se convertendo a Cristo. O primeiro passo, meus irmãos, está em Marcos 16, 15, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O primeiro passo é crer e ser batizado. Não como criança, batizado adulto, porque aí você já sabe qual a decisão que você quer tomar. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. É o primeiro passo. O segundo passo é obedecer ao Evangelho. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para os que lhe obedecem. O terceiro passo é viver uma vida de santificação até a morte chegar ou Jesus voltar. E o quarto passo é permanecer até o fim. Mateus 24, 3. Aquele que permanecer até o fim será salvo. E você quer saber mais sobre o céu? Leia lá Apocalipse capítulo 21. Vai encontrar as coisas do céu, né? Ruas de ouro, jardim, praça, tem praça, né? Isso, Apocalipse 21, versículo 9 a seguir, fala da cidade onde iremos morar. Rio, né? Um rio que... Rios de água viva. Que brota de uma praça, né? Interessante. O piso das nossas mansões. Fala muito sobre o céu. Por que talvez, pastor, não se fala tanto sobre o desejo das pessoas irem para o céu? Será que é porque não se prega sobre o céu? Seria isso? Não, a igreja tem feito a sua parte, entendeu? Eu acho que a igreja não está falhando nesse quesito. Não, mas eu digo essa pregação sobre o que é o céu. A gente não vê falar muito isso. Talvez não desperte. Eu já vi até pessoas dizendo, mas no céu vai ser muito monótono, né? Só ficar dando glória a Deus. Eu já vi pessoas falando isso. Que coisa, né? E partir do princípio que a sua mente não será essa mente. Se a vida que já é feliz em Cristo, já pensou lá com Ele pessoalmente? E a sua mente? Sua mente vai ser transformada. Exatamente. E lembrando, pastor, lá no céu, a morada de Deus, a gente vai ouvir falar de corrupção, de mentira. Mas não existirá isso. Por que não existe? É outra dimensão de vida.
Então aqui, irmão Celso, o apóstolo João escrevendo assim: vede, irmão, com grande caridade não tem nos concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conheceu Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo, como Ele é puro. Então tá aí, ouvinte, uma prévia das moradas de Deus. Você Glória gostaria de conhecer a morada de Deus e o próprio Deus? Tá aí a dica. A qualquer momento, irmão Celso, a mídia do mundo inteiro estará dando notícia dos desaparecidos que serão arrebatados e irá para essa morada gloriosa. Os que morreram em Cristo já estão. Os vivos estão esperando duas coisas acontecer, né? O arrebatamento da igreja e a morte chegar. Isso não é ficção, não é produto da mente nervosa dos crentes. Não, não é isso não, né? Está escrito a palavra, a promessa de Jesus. Não é suposição. Não, muitos só crerão depois que aconteceu o fato. Não é utopia. Nada disso. Verdade absoluta. Vai ser como o senhor disse, depois vão dizer assim, bem que pregavam isso. Vai ser isso. Vai. Vão proferir essas mesmas sentenças. Vão ter sede de ouvir a palavra. Ouvinte, olha, você internauta, a Bíblia diz que vagabundos correrão de um mar a outro, buscando ouvir isso que você está ouvindo hoje, agora, nesse momento, né, 11 horas. Só que será tarde demais. 11 horas, beirando ali quase 40 minutos, o programa Pão de Encontro te propõe a isso, você refletir. Olha, eu não sabia que eu teria que fazer uma escolha para ir para o céu. Sim, você precisa fazer uma escolha. Há um caminho para você chegar lá. E o céu é real. Bom, aí está a nossa pesquisa, 8 horas e 40 minutos. 8 horas, olha só. O céu é real, o convite é feito. Passa a borracha aí, pastor Lino. O céu é real, o convite é feito e alcançará quem aceitar o convite. Quem rejeitar o convite será condenado, e ponto final, porque Deus já traçou, Deus já decidiu para o homem a sua eternidade. Eu disse 8, não, passa a borracha aí. 11 horas e 40 minutos. Já. Esse é o programa Pão de Encontro, a nossa pesquisa. Lembrando você que você pode participar também, dando a sua opinião no nosso Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical, e também visita lá, mais uma vez, nós te pedimos, você faz o programa conosco, no nosso WhatsApp 22 99104 9131. Bom, isso aí foi a pesquisa, e você fique atento, porque no transcorrer da semana nós vamos, através das nossas redes sociais, falarmos também da pesquisa da próxima semana. Mas eu estou bravo. Cefili, não, vamos acalmar. Vou chamar então o quadro Variedades. Variedades do Ponto de Encontro. A gente vai bater aqui Posso falar? O rapidinho. Supremo Tribunal Federal não me representa. Por Sabe? quê, pastor? Não me Calma. representa. O Supremo Tribunal Federal não me representa. Para mim, entendeu? São pessoas que não conhecem nada sobre Deus. Mas com exceção. Hein? Com exceção. Com exceção, todos votaram, olha só, exceto deixa eu ver aqui, para não cometer injustiça, o Teori, né? Apenas Dias Toffoli, né? Todos votaram, irmão Celso, que o homem pode trocar de nome sem fazer operação do pênis, sem fazer operação de transexual. Ele pode trocar de nome. O cara é homem, mas quer um nome de uma mulher, para ter o direito, sabe de quê? De entrar nos banheiros femininos, nas repartições, que só é lícito as mulheres entrar. E o Supremo Tribunal Federal aprovou isso. Quer dizer, sem ser feita a operação de mudança de transexual. sexo, você pode entrar no banheiro feminino com, digamos assim, com a sua constituição masculina. Biológica toda completa, sem fazer operação, e ter o direito de entrar. Olha só que bagunça. Bagunça o Supremo Tribunal Federal criou. Bom, mas, será que o presidente não pode dar um voto contra isso? Mas partindo daquilo que a Bíblia diz, pastor, eu acho que é coerente. O mundo está caminhando no seu curso, é isso aí mesmo. Quem não tem Deus, pastor, a Bíblia diz que vai agir de mal a pior. Que vergonha para o Supremo Tribunal mas Federal. A Bíblia que vergonha, vocês não me representam. Vamos falar de inversão de valores? Vamos falar aqui rapidinho? Olha, a crítica pesada de uma internauta nas redes sociais, uma matéria que nós vimos semana passada, que viralizou. Hashtag Força Neymar.
que quer dizer isso? Ela lembra que ele vai, o Neymar, né, operou lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, mas... Será que ele fez falta para aquele último jogo que teve agora, onde o time que foi contratado? Será que ele fez falta? Mas vamos o lá. resultado tá aí, mas vamos lá. Ela lembra que o Neymar ficou num bom hospital, a cirurgia tranquila, a cirurgia no hospital de ponta. Depois ela citou que ele recebeu os afagos de uma famosa atriz global, né? E não se falou de outra coisa. Ela diz que em contrapartida, crianças morrendo na Síria e ninguém faz nada, pais correndo com seus filhos feridos sem saber para onde. Enfim, a crise no nosso país com guerrilhas urbanas, mortes daqueles que deveriam ser nossa segurança, ou seja, policiais sendo mortos também, aquele que deveria prestar segurança, quer dizer, um verdadeiro, não vou falar caos, que o caos já vai chegar, mas estamos beirando a isso. Balas perdidas, corrupção alarmante e ninguém faz nada. Ela falou que Deus abençoe a cirurgia do Neymar. Você acha que foi exagero da mídia só falando nisso? Com certeza, né? A mídia, ou é aquela coisa, ela pastor, mira em cima do famoso, né? ou é aquela Dos coisa da famosos. pessoa que é pobre e virou rica? Não há um pontinho de ciúme também, não? O que você acha disso, hein? Eu era pobre, não tinha essa dimensão, agora eu sou um jovem rico. Isso também perturba também, você não acha, não? Com certeza. Bom, tá aí, um desabafo da internauta que ela acha que deveria ter olhar com uns olhos mais assim coerentes para os problemas mais cruciais da nossa sociedade, né? É uma verdade mesmo que na Síria é chocante, né? Terrível, né? Demais. E eles estão desobedecendo até a ordem da própria ONU. Mas a ONU também é outra coisa que não está funcionando? Não funciona, né? É uma coisa. Mas a Bíblia diz muito acerca desses homens dos dias de hoje, que eles iriam enganar e seriam enganados. Confere, pastor? Com certeza. Bom, outra coisa que chamou a atenção foi a grande reviravolta mundial. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos e Coreia do Norte, eles vão se reunir para discutir a paralisação por parte da Coreia do Norte da fabricação de armas nucleares. Isso chocou a comunidade internacional, porque de uma hora para outra o Donald Trump aceitou esse Mas nas escondidas, irmão, ninguém vê. Eles falam isso para a mídia chegar, para ver aquele Você não vê com bons olhos isso, não? Eu não. Diz que o nosso presidente coreano aceitou lá esse encontro marcado para final de maio, né? Mas o Japão, por exemplo, ficou surpreso com a facilidade com que os Estados Unidos, né, aceitaram a proposta, pois teme que a Coreia do Norte pode pedir algo em troca. Já a Coreia do Sul, através do seu presidente, né, falou que isso é um verdadeiro milagre. Então, pastor, de que lado você fica? É um milagre esse encontro ou não podemos esperar nada além disso? Quando vos disseres a paz e segurança, virá repentina destruição. Então isso aí, eu creio que a Coreia do Norte está com medo da potência mundial que é os Estados Unidos, ou pode também querer tentar enganar o presidente Trump e a nação americana, e por trás vão continuar fazendo as suas bombas nucleares, enfim, suas bombas químicas, eles não precisam declarar o que eles estão fazendo. É muito fácil. Para mim pegar um inimigo, eu não posso enganar ele? Então o que o diabo faz com as pessoas. Ele engana para ter a presa em si. Então pode acontecer isso, porque daquele homem que matou o próprio tio, mandou matar o próprio tio, esse Kim Jong-un, o que pode esperar desse homem? Mas é um alerta, pastor. Você falou uma coisa interessante, né? Você pode esperar realmente que eles vão sentar para discutirem um tema que é crucial. O camarada que mandou matar, assim, parece o próprio irmão com arma química no aeroporto. Fica esse alerta aí, ouvinte, você internauta. O que você acha? Entre lá também no nosso WhatsApp e dê sua opinião no nosso Facebook. Olha, agora me chamou a atenção também que em plena intervenção no Rio de Janeiro, a Igreja Católica lá da Vila Kennedy, região oeste do Rio de Janeiro, foi assaltada, rapaz. Os fiéis lá ajoelhados, né, fazendo lá suas preces, e foram ameaçados até de serem mortos, ou seja, sendo realmente... Bandido não escolhe casa e nem igreja, né? Quantas igrejas evangélicas já foram assaltadas, quantas igrejas católicas já foram assaltadas, e continuará sendo. Toda segurança
é pouco para se guardar os seus templos. É interessante que perguntaram lá às autoridades que estão nessa intervenção militar no Rio, disseram o seguinte: olha, depois que as tropas se retiram, não é mais da responsabilidade deles, ou seja, o patrulhamento da região passa para as autoridades locais. Mas as tropas ainda do comandante-geral Braga Neto não entrou em ação ainda não. Eu só não sei quando vai entrar, porque é reunião ali, é reunião aqui, é reunião ali, e o Rio está entregue às baratas do mesmo jeito. Segundo o noticioso, parece que já está havendo sim, uma intervenção, sim. Por isso que houve No Braga Neto, não. Houve reclamação das Forças Armadas contra esse regime de intervenção. Bom, isso é uma constatação, porque os dias são muito maus mesmo. Agora, pastor, me chamou a atenção uma maldade sem assim, o limite. A gente fica imaginando, meu Deus, a que ponto chega o ser humano. 2 homens tentaram de todas as formas atear fogo em um morador de ruas em Copacabana, Zona Sul. Você viu aquilo? Você chegou a ver? Filhos do diabo para fazer o seu serviço, né? O senhor de nome de prenome Walter e outro nome José Lucindo, os protagonizadores, né, do feito lastimável, foram presos, e isso retrata, né, o avassalador mundo que nós estamos vivendo. E a impunidade brasileira, né? A impunidade é muito grande. Esse Brasil precisa mudar. Chegou a ver a cena, Luiz? Esse Brasil precisa mudar. Olha, é uma cena deprimente. Impunidade que leva ao crime. Eles tentaram de todas as formas para riscar o fósforo, parece que o fósforo o fogo não pegou, voltaram mais uma vez, e ali parece que uma pessoa chegou e eles ficaram assustados, mas tentando de toda forma, uma pessoa que não faz mal a ninguém, né? Estava ali, quer dizer, já é uma vítima, estando nas ruas, morando nas ruas. O pastor, que maldade esse mundo. A impunidade, ela incita, né, o crime, ela não dá valor, o crime, a impunidade. Então você vê o que aconteceu com esse rapaz. Mas nesse caso aqui eles foram ação presos, diabólica. Né? O senhor José Lucindo foram e o senhor presos, mas Walter. ficam lá 5 anos, 3 anos e saem depois. Tinha que pegar pelo menos prisão perpétua, trabalhando em serviço forçado para sobreviver no presídio. Eu também sou de acordo, pastor, esses crimes bárbaros, assim, no mínimo uma prisão perpétua. No mínimo. Cadeira elétrica, como choque. aquela, como é que chama aquele negócio que coloca no pé mesmo? Pulseleira eletrônica com explosivo. A pulseira. Com explosivo. Se ele der, olha... A tornozeleira, né? A tornozeleira eletrônica com explosivo. A tornozeleira vai avisar ele. Se você der mais 2 passos, você explode. Aí ele vai escolher o que ele quer. A prisão perpétua, eu acho que nesse caso resolve. Você tira de circulação pessoas que de repente elas têm oportunidade, mas elas não. Já era para ter no Brasil há muito tempo, né? Agora tem uma coisa boa no cenário. Tem uma coisa boa, pastor. Tem coisa boa. Aleluia. Olha só, Deus. rapaz. Jesus virá. A Lava Jato. Você não considera, não? Eu considero a Lava Jato uma boa coisa. Olha, bom, que muitos políticos pensaram em estar presos. Estão lá. Olha só, uma coisa boa num cenário de repúdio e descrença no sistema vigente. A Lava Jato, em sua 49ª edição, ou etapa, realmente foi a melhor coisa nesses últimos anos, ou nesses últimos tempos. E no que diz respeito à respeitabilidade entre as instituições e a sociedade. Não é verdade, Com certeza, porque gente grande que achava, não vamos fazer o que a gente bem entender, os políticos grandes achavam que a prisão era para eles. Agora entenderam, passaram a entender que a prisão também é para eles, o Ministério através Público, da Lava Jato. O Ministério Público são alguns dos órgãos que cooperam, né, para essa, digamos, passada a limpo, né? A Justiça Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, honras sejam dadas aqui ao Ministério Público, né? Vide aí a popularidade do Sérgio Moro, que é um juiz que está em alta, né? Com certeza. Será que ele não pode candidatar, não, pastor? Se ele viesse, eu já ia declarar meu voto a ele, mas como ele não vem, eu vou aguardar, vou ouvir os debates, lá no finalzinho, lá no dia mesmo da eleição, que eu vou decidir quem eu vou votar. Dia 10 de março, pastor, comemorou-se o dia do telefone. Você considera o telefone uma das grandes invenções do nosso Muito importante. A ciência, né, que vem para o bem. Porque o telefone, sem o telefone, como é que fica, né? Aliás, você já consultou o seu hoje várias vezes, com certeza, o telefone e eu vi uma reportagem maravilhosa. Ciência abençoada. Na TV, a respeito dos primórdios do telefone, desde Graham Bell, né? Alexander Graham Bell, até um escocês, foi o inventor do telefone. Pelos idos de 1875, né?
E ele foi ajudado por um assistente chamado Gustavo, né, de prenome Gustavo, eu não peguei o nome todo, mas enfim. E a primeira ligação telefônica do Brasil foi em 1877. A ciência da comunicação. Sabe quem deu o pontapé em aprovar o uso do telefone? Dom João VI. Eu não sabia disso, que depois viria a ser rei do Brasil, né? Que beleza. Uma feira internacional na Europa, ele aprovou quando o Alexander estava testando, né? Uma questão de metros, né? Aquele fio ligado, metros. Porque o telefone E hoje no um telefone, protótipo. né? Hoje no telefone você tem tudo, na internet, o mundo nas mãos. Você lembra do que é telefone na manivela? Eu peguei aquilo ainda, né? Agora você imagina os dias de Graham Bell, de Alexander Graham Bell, testando naquela linha telefônica, né? Que era questão de, não sei, de 2, 3 metros, né? E as pessoas ficaram maravilhadas. Inclusive Dom João VI, que ficou impressionado com esse lançamento numa feira Que benção, na Europa, lá nos idos de 1800, qualquer coisa. Enfim. E depois, no Brasil, no Rio de Janeiro, na primeira ligação se deu em 1877. Já em 1930, o primeiro posto telefônico do Brasil, no Rio de Janeiro. Posto telefônico onde tem aquela cabine, né? Exatamente, que Quer dizer, e hoje, eu estou aqui com o meu celular, estou com o meu tablet. Foi uma invenção, eu falo, os benfeitores da humanidade, né? Isso é uma bênção, né? Exatamente. É uma invenção para o bem, né, pastor Lino? Com certeza. Bom, estamos chegando aí na parte final do nosso programa, lembrando ainda que temos algumas outras coisas que eu quero ressaltar aqui. Eu gostaria de deixar aqui uma outra data ciência importante. Multiplicará, né? Sim. Daniel falou acerca disso, pastor? Daniel 2. 12, né? Que é 12 e ciência. 2, isso. Agora, rapidinho aqui, pastor, eu gostaria de falar aqui de um evento que nos chamou a atenção. A semana passada, Temer, às voltas com a justiça. Presidente Temer tem seu sigilo bancário quebrado. O Temer vai até o final, ele não sai do... Você acha que vai ser por aí mesmo, né? Vai até o final e está arriscado de candidato. Hein? Olha, o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, quer saber quem foi o autor dessa proeza. Segundo alguns, inconstitucional. Este ato de quebrar, né, no caso aí, a conta... O presidente só sai, pelo impeachment. Por se tratar de presidente em vigência no poder. É um dos argumentos do nosso ministro da Justiça. Ou seja, não poderia acontecer. Ele não vai dar tempo, Marcelo, de Temer sair antes do governo, devido às reuniões que vão ter que ter pelos deputados federais, pelos senadores, pelo Supremo, enfim, não dá tempo mais. Temer vai até o final. E outra coisa, pastor, Lula pede habeas corpus, ou seja, a absolvição, né, de uma condenação. Habeas corpus, na verdade é isso, né? E, em mais uma sentença, quando condenado, ele fora condenado em segunda instância. Foi negado, né? E a defesa de Lula segue apelando para escapar da condenação à prisão, né, no caso do seu cliente. Exatamente. Aqui. E como é que fica aí? Se você apresenta um habeas corpus, será que você tem alguma culpa? Se você está apelando em segunda instância, você apela de novo. Você entra com advogado. Será que você tem culpa? No cartório. Será que é? Eu vou deixar certeza, aí para os ouvintes, os internautas pensarem, né? E aquilo que está falando. Com relação ao presidente, a gente não sai, não. Não sai, não. E outra coisa, há várias cabeças aí que já apareceram, vários personagens, né? Que já declararam a querer ocupar lá a vaga de presidente da República. Magno Malta é vice de Bolsonaro. Tá? Magno Malta já é vice de Bolsonaro, já está na chapa. Aí vem o presidente dos deputados, Câmara dos Deputados Federal, o Maia, Rodrigo Maia, também candidato à presidência, a vaga. Né? Tem quem mais? Ciro Gomes. Já tem uma prévia. Tem várias cabeças. Pré-candidatos, né? Várias. Mas, olha, pastor, me chamou a atenção também, olha, o que você é a favor? Olha só, pelos ideais coletivos ou pela liberdade individual? O que é isso? O problema das câmeras de vigilância que já são usadas com grande intensidade nas grandes cidades do mundo inteiro. Bom, elas estariam tirando a liberdade do indivíduo, casos de restaurantes, hospitais e colégios. Por outro lado, são ferramentas quase indispensáveis nas investigações e nos processos criminais das grandes cidades. Londres, por exemplo, tem 500 mil de câmeras. E têm sido eficientes no trabalho de reconhecimento de infratores por parte das autoridades. Bom, na feira em São Paulo teve essas novidades, pastor. Sensor técnico. O que é isso? Ele detecta a presença de alguém.
Muito olha, bom. olha o Não, avanço. outra coisa importante, com câmeras e tudo, os bandidos assaltam, matam. Já pensou sem as câmeras então? Você é a favor, então, pastor? Sou a favor. Do ideal coletivo? O ideal E coletivo. aquela questão de que está tirando a liberdade? Não, liberdade. individual, O camarada quer liberdade, ele vai para casa dele, vai para outro lugar. Mas né? o Big Brother já tem aquela câmera dentro da casa também. Como é que fica? terrível, Tem limite? Tem terrível. limite? Tem que ter limite? Tem que ter limite. Bom, e tem também a câmera de bolso, que ela identifica o rosto onde a pessoa Essa está. eu quero comprar pequenininha, dá para carregar? Olha só. Identifica o rosto, onde está a pessoa e onde esteve o indivíduo procurado. Interessante, a Feira de São Paulo mostrou esse avanço também da ciência e da Daniel tecnologia. 12:2, a Bíblia não falha, né? É verdade, a Bíblia não falha. Agora, Ciência você está de que lado? Dos ideais em prol da coletividade ou então da minha liberdade de ir e vir? O que você acha? Vale a pena usar essa Vale a câmera? pena, vale com certeza. E eu quero fechar. Porque através dela, muitos bandidos foram presos, muitos assaltos foram descobertos, muitas maldades foram descobertas e os agressores, os que cometeram tais atos, estão na cadeia. Então, o exemplo do telefone, uma invenção da câmera Excelente. é uma Excelente. benfeitoria para a Não nossa sei se o Aloysio concorda, né? Se ele aceita civilização. também. E eu quero fechar aqui com. Depois o pastor Lino vai ter, lembrando que daqui a pouco tem a palavra de Deus, né? É o Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei pensando, o que se tem a comemorar, pastor? O índice alarmante da criminalidade contra a mulher. Violência doméstica, por exemplo, maus tratos, assassinatos. E depois tem uma coisa que me chama a atenção. Há o que se comemorar nessa data, o Dia da Mulher? Sim. A discriminação como um todo. Olha só, pastor. Sempre vista como um sexo frágil, que, portanto, é inferior aos homens no que diz respeito a desempenhar algumas funções como, por exemplo, no trânsito, né? A gente ouve falar, né? Mulher no volante, perigo constante, olha só. Mão de obra supostamente mal qualificada. Nisso explica os baixos salários, né? Mulher nunca ganha um salário equiparado do homem em muitas funções, nós sabemos disso. Não se importando nem com a capacidade técnica e habilidade no ofício. Nota. Resumindo, mulheres são mães. Tem útero, né? São mães. Eu acho, é o respeito, né? Com certeza. Acima de tudo. Agora, só o Supremo Tribunal Federal que não tem moral, tá? Para comemorar o Dia das Mulheres. Porque eles já aprovaram a lei que o homem pode trocar de nome, ter o nome de uma mulher e ser homem, entrar nos banheiros das mulheres. Olha essa confusão, né? O camarada não precisa de fazer operação de sexo, só isso ele Não trocar. desrespeita as mulheres também? Hein? Desrespeita as mulheres também? Desrespeito. E as feministas não fazem nada, ficaram caladinhas. Quer dizer, aceitaram o que o Supremo Tribunal fizeram contra ela mesma. Quem defenderá as mulheres? Pergunta ao Supremo Tribunal Federal. Eles não têm moral para comemorar o Dia das Mulheres. Eu pergunto, lá o que se comemorar então, pastor, diante de tudo isso que você está vendo aí? E para encerrar, eu gostaria de colocar só um pensamento aqui. Resumindo, as mulheres são mães, né? Como diminuir uma tarefa tão sublime que Deus conferiu a um ser humano, segundo a sua semelhança e conforme a sua imagem? Gênesis 1:26. Quer dizer, eu acho que mulher é muito mais que isso, né? Mãe é algo que Deus escolheu, né? Mulher, mãe, companheira, ajudadora, né? E eu vejo assim, mas comemorar o quê? Esse índice Feituras das mãos da de Deus, criminalidade, né? Quem sabe, de repente, esse movimento pode também fazer com que as autoridades pensem, né? Sempre vão pensar. A Bíblia fala tanto sobre as mulheres, o trabalho das mulheres, né? Para a obra de Deus, enfim. E as palavras de Agur, né? Lamuel. Segura então, pastor, 12h02. A gente vai, então, depois disso, encerrar com a palavra de Deus. Falando sobre as mulheres, sim. A palavra de Deus em foco. Já que o Supremo Tribunal não tem moral, tá? Para comemorar o Dia das Mulheres, nós temos. Porque o Supremo Tribunal, o que eles fizeram é uma aberração contra as mulheres e contra as famílias. Tá? Então, aqui em Provérbios 31, onde fala da mulher nota 10, né? Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de rubins. Vamos fazer aqui uma dobradinha, né? Mulher virtuosa, o seu valor excede de rubins. O que é o rubins, né?
uma pedra preciosa caríssima. Quem achar, Essa mulher preciosa excede o valor de rubis. Aí vem, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem todos os dias da sua vida e não mal. Faz bem a quem? Bem a sua família, quer dizer, ela coopera, ela ajuda no lar, né? Diz aqui, busca lã e linho, traz e trabalha com as suas mãos, né? E também diz, é como um navio mercante de longe traz o pão. Ela não come o pão da preguiça. Aquela mulher que trabalha além, olha, uma mulher trabalha, segundo o IBGE, 5 horas a mais do que o homem. Eu acho que trabalha até mais. Ela é mãe, como você falou, né? Cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa e às vezes trabalha fora. Parabéns para as mulheres que procedem assim, né? E diz aqui também, ainda de noite levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade, adquire e planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos com força e fortalece os seus braços. Prove e vê que toda a sua mercadoria é boa e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pega na rocha. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado e estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz bem, faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se levanta com os anciões da terra. Faz pano de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a sua glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Quer dizer, a mulher não entra em dívida, ela trabalha, ajuda o seu marido, o marido está confiante nela todos os dias, ela não faz mal ao seu marido, porém, bem todos os dias, e ri do dia futuro. Tem gente aí endividado até onde não pode mais. A mulher sábia não. Ela ri do dia futuro. Pode vir a segunda-feira, pode vir 2018 até o final, pode vir 2019, 2020, pode vir. Eu vou rir, eu tenho abastança, eu já fiz minhas provisões. Eu tenho um saldo positivo para ajudar meu esposo, minha família, meus filhos e avante. Ela ri do dia futuro. Isso aqui é muito bonito. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Pastor, me permita uma colocação. Sim, claro. De acordo com a ótica divina, a mulher é preciosíssima aos olhos dele. E eu temo que as pessoas que cometem essas barbaridades, conforme já vimos aqui, né, no nosso dia a dia, contra as mulheres, vai pagar um duro preço diante do tribunal de Deus. Com certeza deveria esses que cometem o feminicídio, né, ter prisão perpétua já. Mas o Brasil é um país sem lei. Mas nós vemos aqui, meus Celso, essas mulheres são virtuosas. Você vê, Jesus veio. É claro que tinha que vir através de uma mulher. Já era, antes de Maria existir, Jesus já era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre milhares de virgens que esperavam o cumprimento da profecia, caiu essa bênção em Maria, né? Nossa irmã pentecostal, que estava presente na oração lá em Atos, capítulo 1, né? Serva obediente, serva adoradora, prudente, né? Serva de Deus, como ela mesmo canta no seu cântico de adoração a Deus, Lucas, capítulo 1, ela canta, ela adora, ela serve, né? Ela se humilha perante esse Deus Todo-Poderoso, porque conheceu Ele através da sua palavra. Aí vem aqui, irmão Celso, levanta os seus olhos, levanta os seus filhos e chama-se bem-aventurada, como também o seu marido a louva, dizendo, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Também diz, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher, ela tem uma participação muito grande na obra de Deus, né? Em toda a Bíblia você vai ver Deus levantando as mulheres para prestar um grande serviço para Ele, em toda a Bíblia. A mulher não está
jogada a quem? Né? Quando diz mulher vaso fraco, quando a Bíblia diz mulher vaso fraco, não está dizendo menosprezando a sabedoria da mulher, não. A mulher, quando a Bíblia diz, é do sentimento. A mulher se sente, ela se fere com palavras duras. Por isso, por que a mulher é um vaso fraco? Que a Bíblia fala isso. Vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo. Por quê? Porque ela é sentimental. A mulher, ela vê com os ouvidos e o homem vê com os olhos. O homem conquista a mulher através de boas palavras. Não é verdade? Então a Bíblia fala aqui sobre a mulher nota 10. A mulher que pode servir bem o seu lar. Eu tiro o chapéu para as mulheres, tá? Rapaz, eu te contar, se existisse reencarnação, não existe, tá, Luiz? Não existe, os espíritos que estão me ouvindo, não existe reencarnação. Mas se existisse, eu queria vir homem outra vez. Ué, eu entendi nada agora, pastor. Não entendeu por quê? Eu pensei que Porque as mulheres trabalham muito mais. Eu achei que quisesse. Olha o Luiz caindo na risada lá. Luiz, O Betinho é Eu cabeça. pensei que quisesse vir como o belo sexo, não é assim, né, Luiz? Eu imaginava isso. Queria vir homem outra vez. Mas não existe a reencarnação, né? Não que não existe houvesse. ressurreição de salvos e perdidos, de justo e de injusto. Mas parabéns. Mas esse conceito de superioridade só nessa civilização machista, né, que nós vivemos, né? Sim. Que o homem parece que quer ser mais, e não significa nada disso, né? Até que a Bíblia coloca o homem e a mulher nos seus devidos lugares, né? Exatamente. Um ajudando o outro, né? Só mesmo a nossa civilização, que é impregnada de machismo, e também o pecado trouxe nessa ideia, conforme a gente vê nas culturas orientais, a mulher sendo um objeto. Mas você ouviu a palavra de Deus? No Novo Testamento, né, moça? No Novo Testamento, as mulheres serviam a Jesus, se foram salvas por Cristo, libertas por Cristo, acompanharam a Cristo até a morte, até a cruz. E me chama a atenção que é a imagem de Deus, né? Imagem de Deus. E mães. Eu acho que só por esses dois aspectos aí já diz muito o que é a mulher, né? Com certeza. É obra de Deus, criação de Deus, e a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E para as mulheres ainda aí, que ainda não aceitaram Jesus, a Bíblia diz, enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, isso vem para Cristo. Você que não teme ao Senhor, vem para Cristo. Essa será louvada. E vamos então repudiar então todas essas ações, né, de crimes, né, de barbáries contra a mulher, que também é uma discriminação, né? Aliás, essa discriminação faz parte da nossa sociedade hoje como um todo, mas exatamente. Nós não temos que concordar com isso. Para isso pregamos a palavra de Deus. Fez. Não levantamos bandeira. É o que mas fez. A não ser a bandeira Exato. da É a cruz. lei que o Supremo Tribunal fez contra as mulheres, desrespeitando as mulheres, porque o homem poderá entrar no banheiro das mulheres, num baile ou numa festa, e ela não poderá falar nada contra ele. Quem vai defender as mulheres? Pergunta o Supremo Tribunal Federal. Mas traz em 30 segundos uma palavra bíblica de esperança para a mulher diante desse caos que se avizinha na nossa sociedade. Faz como Maria fez, quando o anjo chegou para ela. E o cântico dela, né, em Lucas capítulo 1, diz: a minha alma engrandece ao meu Deus, ao meu Salvador, que conheceu a baixeza das suas servas. Então Maria se entregou ao trabalho do Senhor. Ela não fugiu da missão, ela se entregou para o trabalho. Aí a Bíblia diz: por isso as nações me chamarão bem-aventurada. O que quer dizer bem-aventurada? Feliz, porque encontrou o Salvador. Toda mulher que encontra com Jesus, ela é bem-aventurada, como Maria foi, e pode fazer um brilhante trabalho para a obra de Cristo. Então aí você, mulher, parabéns pelo seu dia, mas não morra perdida, não morra sem Cristo, venha para Jesus, procura hoje a ler a Bíblia, que fala sobre a batalha das mulheres que serviram a Deus, que foram fiéis até o fim, e você será uma delas, feliz aqui e na eternidade em Cristo. Bom, aí a palavra de Deus, né, aproveitando essa semana que foi bastante concorrida com o Dia Internacional da Mulher, mais precisamente no dia 8 de março, e o nosso pastor trouxe uma palavra bíblica também aí, enaltecendo essa obra maravilhosa de Deus, a criação de Deus, a imagem de Deus. Nesse aspecto, homem e mulher são iguais, né? São a feitura conforme a semelhança de Deus. 12 horas e mudou o relógio de 13 minutos. Confere, Luiz. Então a gente tem mais uns minutinhos.
E eu gostaria de passar para você, Um minuto, Leandro. um minuto, passar para você que o programa Ponto de Encontro é de 11 a meio de 15 na Rádio Itaperuna 96,9 FM. Você agora vai sintonizar aí no seu dial 96,9 FM e estaremos no próximo domingo. De repente o pastor Hernandes chega de Israel, terá notícias maravilhosas da sua turnê na Europa e também na Ásia, né? E principalmente estamos esperançosos, né, de que ele viu lá em Israel, qual a novidade, enfim, ele como uma pessoa muito estudioso da palavra de Deus, certamente trará algum pensamento acerca do mundo hoje em relação ao Evangelho. Eu né? deixo aqui, moça, minha gratidão ao pessoal da rádio que está nos ouvindo com o seu radinho, né? Aos internautas que têm entrado aí no Facebook, no YouTube, onde quer que você esteja. Obrigado, carinhosamente, pela sua audiência a nós. Pai Celeste, agradecemos por essa grande oportunidade. Continue conosco nesse transcorrer de domingo, ó Deus, e que hoje o Senhor salve o maior número de pessoas através da pregação do Evangelho, a sua igreja se levantou na terra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu